I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her. Esse time tá jogando muito, gente. Entendeu? Não, é Flórida. Entendeu? Hoje, esse time do Flamengo me faz lembrar a minha juventude. Sim. Entendeu? Quando o Santos, o Pelé, que eu nem era jornalista ainda, eu era torcedor de arquibancada, etc e tal, e jogava, a expectativa era essa. Quanto vai ser? Será que vai ter muito gol? Quantos gols o Pelé vai marcar? Hoje a expectativa é o Pedro. Quantos gols o Pedro vai marcar? Você entendeu? Então, há essa expectativa no torcedor. Caramba, fazer 4-0 no Vélez, eu esperava, sinceramente, 4-0 não. Eu esperava por vitória. Não, e um 4-0 que podia ser 7. Podia ter sido, se o Gabriel tá com o pé na forma, Podia ser 7. acabava 7. Nossa, deu gosto de ver, porque primeiro, o Flamengo se impôs no campo do adversário. Não interessa se o Amalfitani tinha 300 mil pessoas, não importa. Não interessa se tem faixinha atrás do gol, papel higiênico sendo jogado no gramado. Não interessa, eu vou jogar minha bola. E outra coisa, não tem essa tara do futebol italiano, que eu não gosto, respeito quem gosta. 3 zagueiros, tem que ficar um na sobra, não pode subir os laterais. Subia todo mundo, era uma avalanche. Chegava o Flamengo, tinha um cara atrás só. Um cara só. Volta todo mundo, por que eu vou deixar 3 atrás? Vai todo mundo, ficava um cara só. O que o Léo Pereira já armou mais o jogo do que o Felipe ontem. Impressionante a categoria do Felipe Luiz? Do Felipe Luiz. Jogou muita bola. Sim. Muitas vezes eles trocavam até de posição, o Felipe ia pra dentro, o Léo saía pra fazer o desafogo do jogo por ali. Olha, deu gosto. Outra coisa, não é verdade que o Dorival tá fazendo simples, hein? Não tá fazendo simples, não. Concordo. Ele mexeu no Flamengo. Tem um dentro do treinador. É óbvio. Ele mexeu no posicionamento do Everton Ribeiro, ele mexeu no posicionamento, colocou o Pedro para jogar o Gabriel, mexeu no posicionamento do Gabriel, recuperou o Léo Pereira, deu novas funções ao Léo Pereira. Rodinei. Então esse negócio, está fazendo simples. Não é verdade, é querer minimizar o trabalho de um treinador que é um colosso, que é o Dorival Júnior. Esse mesmo Vélez, ele se classificou na fase de grupos, esse mesmo Vélez eliminou o River Plate, passou pelo Tajeres e vinha fazendo uma campanha digna de até se chegar a esse jogo contra o Flamengo, né? Então, assim, a gente parte do princípio do quê? São 11 para cada lado, né? São 22 profissionais, atmosfera na Argentina, a torcida toda contra. O campo machucado. Você achou o campo tá e o Flamengo fez o time do Vélez ontem se sentir envergonhado, né? A gente via no semblante dos jogadores, o desconforto, né? Você não conseguir fazer nada, então o Vélez não conseguiu marcar o Flamengo, por poucas vezes conseguiu atacar o Flamengo, não conseguiu nem um jogo mais bruto, mais duro, né? E se é esperado um time argentino quando se encontra em dificuldade, mas isso tudo por méritos, na minha opinião, desse Flamengo. A gente pode escutar, né? Falar hoje, esse Vélez é muito fraco, enfim, esse Vélez é um time horroroso. Até o Facinca fez uma brincadeira ontem, né, que eu vi no Instagram, que o Vélez é um time que não jogaria nem na várzea aqui, mas eu acho que muito se deve à atuação que o Flamengo teve, que foi uma atuação de qualidade total. Foi um time que funcionou em todos os setores do campo. Então, assim, o Santos fez boas defesas, deu um sustinho ali na torcida do Flamengo num golpe de vista que acabou pegando na trave, mas foi um goleiro seguro. O sistema defensivo do Flamengo atuou muito bem, Léo Pereira, Davi Luiz cortando muitas bolas aéreas, o Rodinei teve uma atuação de marcação e para frente também interessante, o Felipe Luiz participando da construção da jogada, aí Thiago Maia e João Gomes, né, marcando e também sabendo em alguns momentos ter um poder de criação também, e aí Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro tendo no Pedro aí o seu maior protagonista, mas uma atuação especial. Então, hoje, com certeza, os adversários do Flamengo, os futuros adversários se assustam, porque é um time que vem nas mãos do Dorival, entregando tudo aquilo que se era esperado, até mais do que talvez que se era esperado nesse momento. É um elenco de muita qualidade, mas está fazendo jus a tudo isso com uma atuação brilhante na noite de ontem, independente do adversário. Em relação ao Flamengo, é o grande favorito para mim para buscar título. A mensagem, os três. A mensagem que foi passada ontem é uma coisa absurda. A gente estava conversando aqui, o Flamengo chegou a um determinado momento do jogo que jogava 2 toques. 2 toques de um lado, 2 toques de outro. O que o Everton Ribeiro
eu sou suspeito Eu de falar sei, você desse defende jogador. dele sempre. Eu sou suspeito em falar o que esse cara joga, a inteligência dele, a facilidade que ele Facilitador, tem levaria de ele pra encontrar. Eu levaria. Pelo atual momento, por aquilo que ele está fazendo no Flamengo, porque ele é muito versátil, né? Ele cumpre várias funções Ele ao e o mesmo Pedro? tempo. Os dois. Levaria os Os dois. Dentro daquilo que o Tite raciocina de futebol, pensa futebol, é muito importante para o Tite um jogador com as características do Pedro. Porque O Everton Ribeiro já trabalhou com ele, né? Sim, já conhece, né? E o Pedro é o cara que tá lá na área, finaliza. Ontem nós falamos aqui sobre a passagem do Paulo Souza e algumas coisas que ele deixou. Ele deixou uma terra arrasada, mas pro Pedro especialmente ele deixou um conselho que eu acho que o Pedro entendeu. Né? A movimentação. Ontem você não viu o Pedro parado lá dentro. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Se movimentava o tempo todo, corria, fazia Mais um monte de longe da coisa. área que dá. E assim, Aquele gol que o ajudava- Gabriel perdeu é emblemático, né? Ele arma toda a jogada, né? Longe da área. É impressionante, né? Impressionante a fome, né, de jogar que ele se encontra nesse momento. Mas a mensagem é sensacional. O Gabigol perdeu alguns gols, normal, mas o que ele jogou ontem, Exato. o que ele jogou ontem, movimentação, distribuição de jogo, o passe que ele dá pro Everton Ribeiro, parece fácil. Tem 2 assistências dele no É, jogo. mas não é E fácil. uma dificílima. Assim, o passe que ele deu pro Everton Ribeiro fazer o gol não é fácil. Não é fácil. Não, mas não As pessoas mesmo. sabem. Não é fácil. Mas ele, assim, toma, faz. É. Sabe? É impressionante. Parabéns ao Dorival. O Vélez, depois do segundo gol, você vê que meu, acabou. Mas é que não o tinha a Flamengo ele vai mesma tomando construção. conta, ele né? vai exatamente. Ele vai abraçando vai o amassando. jogo, né? Então ele tem algum tempo de entendimento, né? Você joga contra o Vélez na Argentina, então é lógico que no início você vai sofrer o mínimo de pressão. Isso acontece quando o time joga dentro da sua casa, o estádio cheio. Então, o Flamengo, esses jogadores do Dorival têm tanta experiência que eles vão meio que sentindo o que está acontecendo, né? Então, assim, não é um domínio desde o primeiro minuto de jogo. O Flamengo tem forças para isso, mas em alguns jogos ele vai tateando, né? Ele vai conquistando território, conquistando espaço, e a partir desses minutos aí, quando ele faz um gol, ou a partir dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, dali pra frente, na maioria dos jogos, o Flamengo toma conta. E aí tem qualidade para colocar a bola para dentro, coisa que a gente pode falar do São Paulo. São Paulo teve algum domínio contra o Flamengo, mas não teve capacidade de fazer os gols. O São Paulo sofreu contra o Flamengo, o São Paulo sofreu contra o Fortaleza. O Flamengo, além de ter o controle do jogo, ele tem peças que empurram a bola para dentro. Então, assim, o Pedro, quantas chances o Pedro teve ontem de gol? 4, né? Acho que teve uma que o goleiro defendeu um chute ali pelo lado esquerdo, e depois as chances de gol. Não é isso, Facica? Exatamente. Mais ou menos isso. Sim. Então, assim, é um cara que de 4, 5 chances, ele coloca a bola para dentro 3 vezes. Não, ele é então muito- tem ele é muita muito qualidade. cirúrgico, É isso, pode jogar. O Zé tá falando um negócio aqui, Vai vai focar fala aí, no Zé. brasileiro. Mandar um abraço aqui pro fã de esporte que me mandou, acho que foi o Diego. Depois eu vejo aqui, depois eu confirmei. Ele falou assim, Zé, o Flamengo nem precisa jogar contra o Vélez. Por quê? Porque nem precisa ir pro estádio, porque WO é 3-0. Verdade, cara. Um abraço aqui. Eu vou mandar aqui, daqui a pouco eu vou entrar. Não se vejo desgasta. que- Mandou bem. Peraí, o Braz falou, disse o Fábio Luciano. Vamos ouvir o Marcos Braz. Fala aí, Braz. Antecipei. O Dorival sabe aqui qual é o desejo de todos nós aqui. É a gente disputar as 3, se possível, disputar as 3 competições de uma maneira contundente para que se chegue nos resultados que a gente entende. A gente já tem, só está faltando um jogo na Libertadores. E eu acho que agora é atrás do brasileiro aí. Lógico, ainda tem o São Paulo no dia 14. Eu sempre digo isso, tem a história do São Paulo, a força do São Paulo, a gente não pode brincar com isso. Mas eu acho que o grande campeonato que a gente tem que correr atrás até o final agora é o Campeonato Brasileiro, e isso com certeza será feito. Temos aí a declaração do Marcos Braz ao grande repórter Crisan. Times A e times B invertidos agora, pelo menos por algumas semanas, até chegar uma final de Copa do Brasil, uma final de Libertadores. Então, eu acho que o Flamengo pode administrar, o Dorival vai administrar, porque passa muito para assim, os jogadores que podem jogar, os jogadores que estão pendurados, você não vai arriscar. Sim. Porque por mais que seja um jogo teoricamente mais fácil, ou já decidido para o Flamengo, sempre tem a tensão de uma entrada um pouco mais forte, de uma provocação. Ontem tentaram provocar o Gabigol logo no começo do jogo. 2 minutos. 2 minutos já tiraram o Gabigol, acho que já entendeu que ia ser problema. Você imaginou, entra no jogo lá no Maracanã contra o Vélez, aí o Arrascaeta toma uma pancada e não joga. Ou tem uma lesão, ou, sabe... Não tem necessidade. Time alternativo. Vamos pensar num time para jogar esse jogo da volta? Santos. Santos. Normal. Sim. Normal. Santos, Mateuzinho ou Varela.
Aí A dupla de zaga vai ter que ser Pablo mexida mesmo, o Pablo e o Bruno. Fabrício Bruno. E na lateral Aí esquerda você põe o Lucas. Ayrton Lucas. Olha que defesa. É isso. Meio campo você põe o Pulgar, você pode manter o João Gomes. Vidal. põe O Vidal. Pulgar e Vidal. Mas você tem uma linha de 3. E sem contar que é entrosamento da própria seleção, Sim, jogam juntos. exato. Mas você tem o Diego um pouquinho mais à frente. Tava falando Diego, foi o fã de esporte Diego. Obrigado, Diego. Boa. Você tem Pulgar, Vidal e Diego. Na frente você tem Marinho, Cebolinha e de... O Lázaro, não precisa do Diego. O Lázaro. O Lázaro faz a função. Não, mas você pode pôr de repente porque seja o Ou o Pedro. Vitor Hugo Você põe mesmo. o Gabigol contra o Como Ceará é e põe o jogo de Pedro. Libertadores, essas coisas, é bom você botar jogador cascudo. Entendeu? Sim. Eu colocaria o Diego. Entendeu? O Lázaro foi vendido, né? O Lázaro foi vendido, né? Almeria. O Almeria da Espanha. O Almeria tá contratado. E eu vou falar pra vocês, vamos combinar, ô Facincani. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, que ano, que temporada. Mas olha o tamanho do que seria para uma rivalidade grande como o Palmeiras, uma virada no Brasileiro. Aí, No momento que teve muita gente falando, inclusive nesta mesa, Fábio Luciano, eu vou me direcionar a você, que você não vem aqui todo dia, falando que o campeonato acabou. Eu não disse isso não, Fábio Luciano. não, você não disse. E sabe por que eu não acho? Porque eu disse isso. Porque o se o campeonato acabou. Flamengo... Não é impossível em 10 jogos o Flamengo ganhar 9 e empatar 1. E se o Palmeiras em 10 jogos ganhar 7 e empatar 3, o que ainda assim é ótimo, já colou. Mas eu vou falar, Dá pra dona buscar. Maria Helena, seu filho é bom de matemática, hein? Já Ou chega. ele estudou bastante, porque... Que é a família de... Simpático. Já falei, família de engenheiros. 7, Nossa. 21 com 3, 24, 9, 27, 28. Já tirou 4 pontos numa sequência boa. Você já pensou, Facincano, que Mas aí seria o pro campeonato Flamengo acaba. virar? O campeonato tem 38 rodadas. Ué, mas eu falei 10, faltam 14. Faltam Eu 14. tô falando que dá pra chegar, cara. Não, ainda acho o Palmeiras pela vantagem favorito. O Zé fala uma coisa aqui. O Palmeiras não pode olhar pra trás. Mas ele tem que começar a olhar. Não, ele Se ele não começar a Flamengo olhar tá pra olhando trás, muito pra frente. exatamente. Se ele não O Flamengo olhar pra tá trás e olhando. perceber que o Flamengo tá vindo atrás O Flamengo e tá ficar olhando. naquela zoninha de conforto dele, ele pode ser ultrapassado. Ou ele muda radicalmente a atitude de voltar a tentar potencializar esse elenco. Sim, vamos começar a dar mais rodagem para caras que, por mais que não entrem para mudar o dólar, mas eles vão precisar ter a consciência de que eles precisam, nesse momento, extrair algo a mais para dosar melhor esse elenco nessas duas competições. Ou então, o Palmeiras começa a olhar de fato esse Flamengo lá atrás com 2 times jogando e ganhando, né? E jogando bem. Porque, tudo bem, a matemática faz só o Palmeiras olhar para ele. Ele tem 2 rodadas ou potencialmente 3 rodadas de vantagem, porque são 7 pontos. Mas pode, já no próximo final de semana, de 3 já cair para 2 rodadas. Ou, no caso, 2 vitórias em sequência do Flamengo. Porque falta E não é mais um possível. jogo. Tava no momento ali, levar a bola já pro vestiário, aí veio alguém do time do Vélez e meio que roubou a bola de mim, falando, não, me dá. Eu falei, pô, fiz 3 gols, me dá essa bola aí e tal. Mas aí o cara brigou lá e não quis devolver a bola. Mas vou tentar pedir uma ali pro roupeiro do Flamengo. Mas faz parte. Vamos lá, uma tela importante, dados assustadores sobre os 15 gols do Pedro na Conmebol Libertadores. Apenas outros 7 jogadores têm 10 ou mais gols pela competição desde a estreia do Pedro. Já vamos falar disso, Zé. Entre esses jogadores, Pedro é o que tem menos minutos em campo, 990, ele média de 1 gol a cada 66 minutos. Só o Gabi e o Rony somam mais gols que o Pedro no período, desde que o Pedro estreou pelo Flamengo na Libertadores. 18 cada, ou seja, o Rony fez 18, o Gabriel fez 18, só que ambos jogaram quase 2.000 minutos. E o Pedro, menos de 1.000. Gabi tem, olha lá, tá lá. Gabi tem 2.450 minutos, 1 gol a cada 136, o Rony 2.141, 1 gol a cada 118. Os números do Pedro, 1 gol a cada 66 minutos. Em primeiro lugar, só queria dizer, essa história da bola é ridícula, hein, gente? Que coisa cretina. Agora, Sormani, eu vou ter que começar com você. Depois dessa tela em que temos Gabriel, Rony, a minutagem de cada, a torcida do Flamengo quer que você fale do Pedro. Não, mas eu só tenho O que palavras falta o elogiosas. Pedro? Ah, é? Por favor. Não, mas é aquela história que eu falo do pensamento binário, né? O fato de eu gostar de um não significa que eu não gosto do outro. Sim. Eu prefiro um ao outro, entendeu? Mas eu reconheço... Até quando você vai preferir um ao outro? Não sei, eu posso mudar de opinião amanhã. O Pedro, o quê?
O Pedro tá jogando pra fazer cair paradigmas. O próprio Tite. O quê? Tá jogando Anota aí. Copa, né? Exatamente. O próprio Tite, que nunca deu uma oportunidade pra ele, nunca. Não é que ele já tem. Nunca deu uma oportunidade. O Pedro já teve alguma vez na seleção com o Tite? Acho que não. Que eu me lembre, não. Não, foi convocado. Foi convocado. Uma vez? Bom, enfim, é um cara que acho que se foi convocado, não sei se jogou. Jogou, ele jogou jogo de eliminatórias contra o Peru. Sim. Lá no Peru. Sei. Bom, o próprio Tite, que também não confiava muito no jogador, a ponto de levá-lo para a seleção, hoje está se rendendo aos fatos. É óbvio que o Pedro é bom jogador. É óbvio que ele é. Entendeu? Tá na Copa? Eu acho que sim. Eu acho que o Pedro tá na Copa. Eu acho que sim, porque e se fosse o Tite, eu levaria. Porque pela característica dele, o Brasil não tem esse jogador popular. Ele não tem esse atleta. E na posição do Rony, tá cheio. Tá cheio. E o Rony não é melhor que os caras que estão lá. Entendeu? Não é melhor que os caras que estão lá. Então o Rony não vai, óbvio. O Pedro pode ir. Tem muita qualidade. Ele é um jogador importantíssimo pro Palmeiras, só que ele tem uma margem de acertos e margem de erros. Eu acho que o Pedro, ele erra muito pouco. Quando ele é solicitado, quando a bola chega na área dele, ele sabe o que ele faz e tem um percentual de acerto muito grande. Então, o domínio, o passe, a proteção, a hora que ele chega na cara do gol. É por isso que ele vem chamando tanta atenção. E ele não chamava antes porque ele não tinha oportunidade. Sim, ele era um reserva do Flamengo, que quando o Pedro ele chegou a ser reserva do Flamengo, e todo mundo olhava para ele como possível convocado para a seleção brasileira. Então a gente olhava e falava assim, o Pedro ele tem que sair do Flamengo, porque se ele sair do Flamengo, ele vai ser convocado para a seleção. Sim. Então a gente olhava para um reserva com potencial a nível de seleção brasileira. Agora ele jogando, ele entrega tudo aquilo que se esperava dele. Porque o percentual dele de gols e de acertos dentro do jogo é muito alto. É nível de jogador de seleção brasileira. Assim, quer terminar a Libertadores, eu passo já pra você. Pode terminar a Libertadores como o melhor jogador da competição. Sim. Já está sendo. Eu também acho. Já está sendo. Não pode não, já está sendo. Testa. E eu vou além. A discussão não é se já dá para cravar o Pedro no Catar. A discussão é se ele é titular. É quem será o titular. Pedro ou Gabriel Jesus, pelo momento. O Tite ama os dois. O Tite é apaixonado pelo futebol dos dois, porque entende que ambos têm características diferentes, mas para fazer a mesma função. E o Gabriel Jesus tem 6 participações em gols em 5 jogos oficiais. Tá jogando com a camisa muito do Arsenal. Tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. A função e assim, é um cara que foi todo ele praticamente doutrinado pelo Pep Guardiola, agora pela primeira vez sendo um protagonista. Com mais de liberdade, fato, exato. Agora você deixou de ser só mais uma peça de um grande time como o City para ser um protagonista de um Arsenal que está em busca de uma redenção no futebol inglês, que é um clube grande, por enquanto liderando a competição, contra um cara que está aqui na América do Sul jogando num time que tem esse nível de futebol aplicado. Como a gente futebol discute, europeu, o Flamengo, de é aquela futebol história, europeu. jogaria Premier League, jogaria Champions League. Eu acho que vale essa discussão. Eu acho que vale. Não, o time tem movimentos e a capacidade técnica dos atletas ao lado para jogar num nível de, não vou dizer dos principais times da Europa, mas assim, muito acima do que a gente apresenta aqui na América do Sul. Então assim, a discussão é Pedro ou Gabriel Jesus, quem será titular da Copa do Mundo? I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.